Vamos conversar um pouco sobre vários assuntos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que já votaram, né, no Prêmio Congresso em Foco. Me perguntaram se tem um valor pecuniário esse prêmio, né? Não é, isso é simbólico, é apenas uma promoção do Congresso em Foco, que é o site que faz a cobertura jornalística do Congresso Nacional, faz uma cobertura do trabalho dos senadores, dos deputados, todos os dias, não é? E instituiu essa premiação para valorizar, já que o Congresso é muito achincalhado, quase sempre com razão, não é? Porque dá motivos para ser achincalhado. O Congresso muitas vezes é apedrejado, né? É claro que é preciso sempre distinguir um dos outros, né? Separar o joio do trigo. Nós nunca devemos atacar a instituição, porque a instituição é essencial ao Estado de Direito. Temos que atacar aqueles que não correspondem, aqueles que comprometem a instituição, aqueles que desrespeitam a sociedade, que não cumprem compromissos, que não são corretos, que não são éticos, que não desempenham bem o mandato. Esses devem ser condenados, devem ser expulsos pelo voto na primeira oportunidade que surgir. Mas a instituição tem que ser preservada sempre. Ela é permanente, é definitiva, é insubstituível. Nós é que somos transitórios, não é? Nós somos eventuais, transitórios, somos substituíveis. A instituição não. Então, nós temos que preservar a instituição. E o Congresso em Foco procura valorizar aqueles parlamentares que trabalham melhor, que se dedicam, que se apresentam com frequência no Congresso, não faltam, mas não é só isso, não é? Elimina já preliminarmente aqueles que têm ficha suja. Então só concorrem a este Prêmio Congresso em Foco os parlamentares de ficha limpa. E por isso nem todos estão concorrendo, E o objetivo é este, é valorizar quem trabalha, quem tem competência, quem é honesto, quem atende às aspirações da população, quem dá resposta aos pleitos populares. Então, eu estou aqui hoje, nessa sexta-feira à noite, para pedir a você mais uma vez que me estimule, né? Eu vou ficar muito honrado e estimulado se tiver o seu voto como melhor senador. Esta é a eleição do melhor senador, do melhor deputado, que o Congresso em Foco realiza todos os anos. Eu espero contar com você. Você que já votou, muito obrigado. Também quero agradecer a todos que me acompanham aqui no Facebook, no Twitter e também no Instagram e no YouTube. Nós temos um canal novo agora, nosso canal novo no YouTube. Eu espero contar com você para a gente ampliar o espaço de comunicação com toda a população brasileira. Nós vamos comentar alguma coisa hoje. E há uma indignação em relação à liberdade provisória concedida ao assassino da própria filha, né? Nardoni. Lembram do escândalo, do crime Nardoni, né? O assassinato de uma criança, não é? E está preso, e hoje, em razão do Dia dos Pais, a Justiça autorizou a soltura provisória, obviamente, do Nardoni. E aqui são vários os críticos, né? Tem o promotor desabafa indignado. Não há país que proteja mais a impunidade do que o Brasil. É um promotor de Minas Gerais, um promotor de justiça, André Alves, ele desabafou sobre esse saidão, né? Saidão de presos. Não há país que proteja mais a impunidade. O promotor lastima que o Brasil trate
as vítimas do crime como opressoras e os criminosos como oprimidos. Esta inversão que há. O padre Fábio de Mello também protestou em razão da saída desse Nardoni aí, que assassinou a própria filha, e por essa razão ele foi muito agredido no Twitter, nas redes sociais. O padre Fábio de Mello foi muito agredido e anunciou que está saindo das redes sociais. O padre, está aqui, o padre Fábio de Mello foi duramente atacado. Opa, saiu aqui, deixa eu voltar aqui, saiu. Depois o pessoal quer que se ensine como é que faz para votar. Tá bom. Aqui, ó, o padre Fábio de Mello foi duramente atacado nas redes sociais por ter criticado a autorização dada pela justiça para que o assassino Nardoni saísse da prisão para comemorar o Dia dos Pais. Por conta das críticas, o padre decidiu abandonar as redes sociais. Bem, é uma pena. O padre Fábio de Mello tem muitos seguidores, né? Parece que no Twitter são mais de 7 milhões de seguidores. E ele tem uma presença marcante nas redes sociais com mensagens inteligentes. É uma pena. E eu não entendi por que ele foi atacado. Porque quem é que concorda que um pai assassino tem o direito de sair da prisão para comemorar o Dia dos Pais? Um pai que assassina tem o direito de comemorar o Dia dos Pais com uma filha no cemitério, sepultada? É o fim da picada. Não foi só o Fábio de Mello que ficou indignado. Já falei do promotor e o ministro Moro também ficou indignado. E é um problema da lei, né? E no pacote do Ministério da Justiça há um item que resolve esse problema. Não acontecerá mais isso se o pacote for aprovado. Se esta proposta que está no pacote do Ministério da Justiça, que é anticrime, anticorrupção e antiviolência, isto não acontecerá mais. Então vamos aprovar sem dúvida nenhuma. Há uma matéria na revista Isto É, que de capa, né? A foto do ministro Moro na capa e a frase: está claro que o objetivo é soltar Lula. Vocês que me acompanham já ouviram eu dizendo isso muitas vezes. E o Deltan Dallagnol também, hoje, deu uma entrevista à revista Época, em que ele diz, aqui a manchete é a seguinte: Dallagnol reage, eu não devo e a Lava Jato não deve. Eu não devo e a Lava Jato não deve. Ele reagiu e ele também diz algo que eu venho dizendo. Há uma coincidência nas opiniões, tanto de Moro, Deltan Dallagnol e a minha opinião. Eu venho dizendo que esse filme já se assistiu na Itália. Aliás, essa semana um amigo meu italiano lá de Roma, que é advogado, o Vincenzo Carozzi, esteve no meu gabinete e disse exatamente isso. Esse filme eu já assisti na Itália, em relação às mãos limpas, à Operação Mãos Limpas. Lá também houve essa conspiração. Uma estratégia deliberada, arquitetada para comprometer a Operação Mãos Limpas na Itália, e tiveram sucesso. Destruíram a Operação Mãos Limpas. E começaram exatamente com questões menores, acusações irrelevantes contra o juiz, contra o procurador, como está acontecendo aqui. Lá chegaram a arrumar até namoradas para eles, né, com a forma que encontraram de desqualificar
para destruir a Operação Mãos Limpas, desmoralizar a Operação Mãos Limpas. E aqui nós estamos assistindo a mesma coisa no Brasil. Essa tentativa de desmoralizar a Operação Lava Jato, não é? E a partir da desmoralização dos ícones dela, que foram especialmente o ministro Sérgio Moro, hoje ministro, antes juiz, e o Deltan Dallagnol, o procurador. Muitos indagam, por que você defende tanto essas figuras, né? Especialmente questionam muito porque eu defendo o juiz Sérgio Moro. Não se trata de pensar no juiz Sérgio Moro, trata-se de pensar na Operação Lava Jato. É preciso fazer a leitura correta do que a população brasileira deseja para o nosso país. Acabar com a Operação Lava Jato é sepultar o sonho sonhado por milhões de brasileiros, que é de ver nascer no Brasil uma nova justiça, que é de ver na cadeia os ladrões do dinheiro público, que é de mudar aquele conceito que foi arraigado no inconsciente do brasileiro durante tantos anos, de que a justiça no Brasil só servia aos pobres, só colocava na cadeia os pobres, especialmente negros. Só depois da Operação Lava Jato, só depois de Deltan e Moro, é que nós tivemos os ladrões do colarinho branco na cadeia. E nós não vamos valorizar isso. É o marco de um novo rumo para o nosso país. É o ressuscitar de uma esperança já sepultada de que é possível instalar nesse país uma justiça que derrote sempre a impunidade. Um novo tempo, a justiça derrotando a impunidade, porque até aqui, infelizmente, a impunidade dos grandes, dos poderosos, dos barões da corrupção, das autoridades do colarinho branco, a impunidade desses marginais de colarinho branco é que derrotou a justiça. Somente depois da Operação Lava Jato houve essa reversão de expectativa, onde todos, inclusive os grandalhões, estão indo para a cadeia. Eu não posso dizer todos ainda, porque existe um pedestal onde estão colocadas as autoridades com foro privilegiado. A hora que derrubarmos esse pedestal e aprovarmos o meu projeto lá na Câmara, acabando com o foro privilegiado das autoridades, aí sim nós poderemos afirmar que somos iguais perante a lei, e esses bandidos do colarinho branco, que hoje estão preservados em razão da impunidade, que é a consequência do foro privilegiado, já que o Supremo Tribunal Federal não julga ninguém. Infelizmente, é isso que vem ocorrendo. Em 5 anos da Operação Lava Jato, o Supremo julgou apenas uma autoridade, concedendo 13 anos de cadeia. Lá, na primeira instância, aqueles que não possuem o foro privilegiado e cometeram delitos, crimes, praticaram corrupção, são 285 ações de condenação, com quase 3.000 anos de cadeia. Esta é a grande diferença. É por esta razão que há esse enfrentamento hoje. A Operação Lava Jato sendo atacada, duramente atacada, e para que o ataque atinja a Operação Lava Jato, ele é dirigido a essas personalidades, Moro, Deltan, outros procuradores. Então, este ataque reiterado, permanente, dos últimos tempos, esse entusiasmo de alguns para defender a juridicidade do procedimento daqueles que investigam e julgam, esquecendo-se da importância do combate à corrupção, esquecendo-se da importância desta ação, desta missão de desbaratar a organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos. Isto tudo
se chama conspiração. É uma estratégia arquitetada, como diz o ministro Moro, para soltar o Lula. Sim, esse era um objetivo, soltar o Lula. Mas se soltar o Lula, a consequência é que outros também serão soltos. Outros serão soltos. Então, está certo o ministro Moro. O objetivo é soltar o Lula, em primeiro lugar. Mas o objetivo completo, o objetivo macro é comprometer a Operação Lava Jato exatamente para reverter a expectativa de prisão dos ladrões de colarinho branco, né, os marginais de colarinho branco. Mas nesse contexto da ação daqueles que querem destruir a Operação Lava Jato, há ações que partem de outro poder. Nós sabemos que há uma ação do Supremo Tribunal Federal que compromete a Operação Lava Jato, que cria dificuldades para a Operação Lava Jato, e nós podemos citar, entre as últimas atitudes do Supremo Tribunal Federal, a anulação da transferência da prisão do ex-presidente Lula para São Paulo. Essa transferência foi decretada pela juíza de primeira instância lá em Curitiba. O Supremo anulou a decisão e certamente superou etapas. Como disse o ministro Marco Aurélio, esta decisão deveria ocorrer lá na segunda instância, no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O recurso deveria ser julgado lá e não no Supremo. Pois bem, superaram esta etapa, superaram também a etapa do STJ e julgaram no Supremo Tribunal Federal, anulando a decisão da juíza de Curitiba, mantendo Lula na cadeia de Curitiba e não transferindo para São Paulo, já que essa transferência o levaria para uma prisão comum. Estavam falando que a prisão seria de Tremembé. Este é um caso. Mas há outros. O presidente do Supremo, Toffoli, e você sabe disso, o Brasil já tem conhecimento disso, né? Isso já foi noticiado inúmeras vezes. Eu próprio já abordei esse assunto inúmeras vezes aqui nesta página, né, do Facebook. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, numa decisão monocrática, impediu que as informações do COAF pudessem ser utilizadas nos inquéritos, não é? E com isso coloca em risco mais de 5.000 inquéritos. Não é pouco, é mais de 5.000 inquéritos. Isso não diz respeito apenas ao interessado, que foi o senador Flávio Bolsonaro. Houve uma ampliação do efeito, não é? O efeito da decisão monocrática, que se referia a uma única pessoa, alcança mais de 5.000 interessados. Mais de 5.000 inquéritos correm o risco. E hoje o Lewandowski se recusou a anular a decisão monocrática de Toffoli. Por essa razão, ainda há uma cobrança que se julgue no plenário do Supremo Tribunal Federal esta decisão. Essa decisão impede uma providência que ocorria há muitos anos, né, do COAF transferir informações às autoridades judiciárias para contribuir com as investigações relativamente à movimentação financeira atípica que possibilita a suspeição de crimes eventualmente praticados, né? Então, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção na administração pública. Portanto, esta decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal atinge, assim, frontalmente, né, a Operação Lava Jato. Então, é parte desta conspiração. A outra decisão do ministro Alexandre Moraes, que impediu a Receita Federal de investigar 133 privilegiados. 133 privilegiados. Entre eles,
gente do Supremo, gente do Poder Judiciário. E 2 auditores da Receita Federal foram afastados. É mais uma violência.